Se a sua rotina é corrida e você não tem tempo para criar esse conteúdo, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso gastando só 1 hora por dia, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. É uma estratégia que serve para você otimizar o seu tempo, ter mais constância na sua criação e é a mesma estratégia que eu aplico com os meus clientes e comigo mesmo. Então, vem comigo. Eu sou Glauber Oliveira, sou publicitário e aqui eu te mostro que a criação de conteúdo pode ser leve e que você não precisa sacrificar nem a sua rotina e nem a sua saúde mental. Se você tem trabalho, casa, filho, estudo, faculdade, clientes, reunião, igreja, carro e um monte de coisas para cuidar no seu dia, com certeza você sabe que não sobra tempo para criar conteúdo. E que muitas vezes essa criação nem sequer entra na sua lista de afazeres aí no dia. E eu falo isso porque eu atendo vários clientes que também não têm tempo para produzir conteúdo, pessoas que querem fazer, mas não sabem como fazer, e tem algumas coisas que eu consigo perceber, alguns padrões ali, que são muito comuns em todas essas pessoas, e é um pouco do que eu vou falar aqui hoje, e também eu vou trazer aqui para vocês a forma que eu utilizo hoje para criar os meus conteúdos e que eu aplico com os meus clientes. Então, para a gente não enrolar muito, que eu quero que esse vídeo seja um pouco mais direto, um pouco mais didático até, já vamos começar aqui. O primeiro padrão que eu vejo nesses atendimentos, enfim, é que muitas pessoas elas veem a criação de conteúdo como uma tarefa à parte do negócio delas. Como assim? Por exemplo, foi o que eu falei aqui no começo. Você faz tudo que você tem para fazer no seu dia, às vezes falta tempo para fazer tudo até, e aí só depois que você já fez tudo aí que você lembra de criar conteúdo. Isso, infelizmente, é um erro. E é um erro porque a criação de conteúdo é uma tarefa chave do seu negócio. Se você já montou aquele modelo de negócio, o Canvas lá, você sabe que existem as atividades-chave, que são aquelas coisas que você precisa fazer para que o seu negócio funcione. São aquelas tarefas que você não pode deixar de fazer. A criação de conteúdo é uma delas, porque é aqui no seu conteúdo que as pessoas vão se conectar com você e vão adquirir confiança em você, no seu produto, na sua marca, enfim. Um outro padrão que eu vejo que é muito comum é as pessoas criar conteúdo só quando elas estão afim. Isso é um erro porque a gente precisa entender que a criação de conteúdo ela precisa ser algo de rotina. Então eu não posso simplesmente falar, hoje eu estou inspirado, hoje eu vou criar conteúdo. E aí amanhã, se eu não estiver inspirado, eu não crio, ou se eu tiver sem ideias, eu não crio, ou de mau humor, ou aconteceu alguma outra coisa, eu não crio. Isso prejudica o nosso crescimento aqui na internet, prejudica a constância, prejudica a imagem que as pessoas vão ter de você, porque uma hora você faz, na outra hora você não faz, aí você aparece, depois você some, aí você fica um tempo sumido, aí depois você aparece de novo. Isso acaba dificultando essa conexão com o seu público, porque uma hora você está aqui e de repente você some. Depois, a gente tem um outro padrão também, que é muito interessante, que é querer fazer tudo de uma vez só. E isso também é um problema. Eu já falei disso aqui no outro vídeo, foi o último vídeo aqui do canal, mas enfim, a gente querer fazer tudo de uma vez, e aí eu faço tudo de uma vez agora, e de repente eu não faço mais nada. Isso também é ruim para a nossa imagem, é ruim aqui para o nosso conteúdo, para as pessoas que estão em contato com a gente, porque eu me torno inconstante, né? Então eu apareço aqui, posto muita coisa, depois eu desapareço. E aí eu fico um tempo ali sumido, aí de repente eu apareço de novo com várias ideias, falo um monte de coisa e desapareço. Não é legal, é interessante que a gente esteja aparecendo constantemente, mesmo que falando um pouquinho ali todo dia, é melhor do que falar muito agora e passar um mês em silêncio.
E o que eu digo para você é que você evite cometer esses erros ou cair nesses padrões a qualquer custo, porque muitas vezes são esses padrões que vão te fazer desistir. Justamente não, às vezes não é nem pela falta de resultado, às vezes você vai desistir por estar fazendo da forma errada e aí você acaba se desgastando, não querendo fazer mais, achando que está errado, e aí você larga tudo. Porém, em vez disso, é importante que a gente tenha a mentalidade certa para a criação de conteúdo, que é uma mentalidade que vai me direcionar para um lado onde eu vou ver que a criação de conteúdo é algo que vai agregar para mim, não só em questão de negócios ou em questão financeira, mas também vai agregar para mim, para o meu crescimento pessoal mesmo, que isso acontece. E aqui eu vou falar algumas delas. Primeiro, que eu já citei, né, o conteúdo, a criação de conteúdo precisa se tornar um hábito. É importante que eu faça isso de forma natural. Porém, para eu fazer isso de forma natural, eu preciso construir esse hábito, né? De criar, de me planejar, de ter ideias, enfim. A gente precisa desenvolver o hábito de criar conteúdo. Outra mentalidade que é legal a gente ter é que enquanto eu estou trabalhando no meu negócio, enquanto eu estou atendendo os meus clientes, os meus pacientes, enfim, eu preciso entender que, assim como o meu atendimento é o trabalho, criar conteúdo também é esse trabalho. Então, eu não posso separar as duas coisas. Ah, agora eu trabalho, agora eu estou criando conteúdo. Não, criar conteúdo também faz parte do meu trabalho. Quando eu entender isso, vai se tornar algo, eu diria que mais fácil para eu organizar na minha rotina. Eu vou entender isso como uma tarefa que eu tenho que fazer no meu trabalho e eu não vou deixar isso lá para o final do dia, para quando eu já estou cansado, desanimado e não quero mais fazer nada. Se eu enxergar isso como uma tarefa aqui de tudo que eu já estou fazendo, eu vou conseguir talvez organizar melhor a minha agenda ali para encaixar a criação de conteúdo já ali no meio ali junto com o meu trabalho que eu estou fazendo, para facilitar para mim otimizar o meu tempo, que é o objetivo nosso aqui com esse vídeo, otimizar o nosso tempo. Depois, a questão do volume. Isso eu já falei no outro vídeo também, vou repetir. Na internet, volume importa. Se alguém está falando para você, não, você não precisa fazer muito, volume não importa. Mentira. Volume importa e muito. As pessoas que estão há mais tempo na internet, elas têm um volume enorme de conteúdo. E esse volume enorme de conteúdo é responsável por gerar credibilidade para elas, é responsável por gerar reconhecimento de marca para elas, é responsável por trazer pessoas para dentro do negócio delas, seja um produto digital, seja uma empresa, seja uma comunidade, o que quer que for. Essa pessoa, por ter um grande volume de conteúdo, ela consegue alcançar mais pessoas. E quanto mais conteúdo ela tem, mais ela consegue alcançar, mais confiança ela consegue gerar nas pessoas. Então, é importantíssimo o volume. O que eu preciso entender é, eu não posso achar que eu vou conseguir criar um grande volume de conteúdo de uma vez só e depois eu acabar ficando esgotado e não conseguir fazer mais nada. O volume aqui ele está atrelado ao longo prazo, então eu vou ter um volume de conteúdo maior quanto mais tempo eu permanecer aqui. Então isso eu sempre vou defender, não tente fazer tudo de uma vez só, porque é a receita para você desistir ali em talvez um mês. E agora eu trouxe até aqui, ó, eu trouxe um quadrinho aqui que eu vou mostrar para vocês como eu faço para criar conteúdo hoje, como eu me organizo na minha agenda para eu ter conteúdo constante, para eu não comprometer a minha rotina
gastando às vezes 4 horas ali na frente do computador ou na frente da câmera tentando gravar, tentando editar, tentando criar alguma coisa ali no Photoshop, no Canva, no CapCut, enfim. Beleza, eu já voltei aqui e aí eu fiz aqui, ó, esse modelinho aqui, ó, vamos ver se dá para vocês enxergar aí, ó. A gente vai fazer aqui, eu vou explicar aqui como que eu organizo aqui a minha rotina durante a semana para eu poder criar aqui ao longo da semana. Então, olha só, e aí você vai fazer isso aí na sua rotina também, eu acredito que vai dar certo. Então, o primeiro dia, eu recomendo você, a gente vai fazer por etapas ao longo da semana, né? Só para entender aqui. Só que antes da gente vir para cá, tem mais uma coisa que é muito importante eu explicar, que é o seguinte: tenha sempre na sua rotina um tempo para ter inspiração. Eu já falei disso aqui no outro vídeo, que é o vídeo que eu vou deixar aqui no card, mas eu vou falar de novo. Tenha tempo para inspiração. A inspiração vem enquanto você trabalha, enquanto você estuda. Então, você precisa, quando essa inspiração, quando esse insight vier para você, você precisa registrar isso em algum lugar. Pode ser num caderninho, igual esses que eu falei aqui, que eu tenho aqui atrás, aqui, ó. Eu tenho caderninhos ali onde eu registro minhas ideias, eu registro às vezes no computador, às vezes eu gravo no próprio celular, eu gravo um áudio ali daquele insight que eu tive. São várias formas, você faz daquela que for mais fácil para você, mas o importante é tenha sempre um tempo para registrar seus insights, suas inspirações. Feito isso, você já vai ter uma base ali para começar a ter um repertório. Mas vamos lá agora para a parte da organização do conteúdo, que é onde realmente vai fazer diferença aí na sua rotina. A gente vai separar um dia para ter ideias de temas e ideias de títulos de postagem. Então, um dia, aqui eu vou pôr na segunda-feira, a gente vai colocar aqui ter ideias. Ter ideias. Então, nesse dia aqui que eu vou ter ideias, é onde eu vou pensar no título do meu post. Se eu estiver fazendo post para o Instagram, eu vou pensar no título, né, no tema que eu vou falar. Aí vai ser o título que vai lá na minha arte, na capa do Reels, enfim. Se for conteúdos para YouTube, eu vou pensar no título do vídeo, no que eu vou escrever na thumb, né, porque o título vai direcionar o conteúdo que você vai criar. Aquela história de que, às vezes, eu não sei se foi o caso de vocês, mas foi o meu. Na escola, eles ensinaram que primeiro você escreve a redação, depois você pensa no título. Aqui isso não dá certo. É muito melhor que você escreva o título primeiro, pense no tema, enfim, no título, porque o título vai direcionar o seu conteúdo. Então, o primeiro dia aqui da sua semana, nesse dia, pode ser numa segunda-feira aqui, por exemplo, você só vai pensar em títulos dos posts que você vai fazer durante a semana. Então, vamos imaginar que você vai fazer aí posts para o seu Instagram e você quer postar de segunda a sexta. Nesse dia aqui, você só vai pensar nos títulos do post de cada dia. Então, na segunda-feira, eu vou ter lá um post sobre o assunto tal com o título tal. Eu vou escrever lá, segunda-feira, título do meu post. E aí você pode ter um Trello, alguma coisa, para você organizar esse fluxo de conteúdo. Aqui eu estou mostrando só como você vai separar isso esse processo durante a semana. Mas vamos lá, então na segunda-feira você pensou só em títulos. Aí você escreveu, você pensou aí no título do post que vai sair na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Beleza. Essa vai ser a sua única tarefa do dia. Você só tem que fazer isso aqui. Aqui você não precisa se preocupar em o que você vai escrever em roteiro, se vai ser Reels, se vai ser vídeo, se vai ser carrossel. Você não precisa pensar nisso agora. Você precisa pensar no título. Pensou nos títulos dos posts daquela semana. No dia seguinte,
a gente vai fazer outra coisa. Agora, na terça-feira, já tendo os títulos, eu vou começar a escrever. Então, eu vou colocar aqui, ó, escrever. Então, aqui eu vou, em cada título daquele que eu fiz ontem, eu vou começar a escrever o conteúdo. E aí, se for um vídeo, eu vou escrever o roteiro. Se for um post de carrossel, eu vou escrever os slides do carrossel, eu vou escrever a legenda daquela postagem. Se for um Reels, eu escrevo o roteiro daquele Reels, a legenda daquele Reels, e eu vou fazer isso para todos aqueles que eu fiz aqueles posts que eu fiz da semana. Beleza, então na terça-feira eu fui lá, escrevi todos os meus posts, escrevi os roteiros. Esse dia de escrever talvez seja o dia que você gaste mais tempo, porque aqui é onde você vai realmente ter que fazer esse esforço de gerar o seu conteúdo. E aí por isso que eu falei que é importante a gente ter aquele caderninho, aqueles áudios, onde a gente registra as nossas ideias, os nossos insights, às vezes dúvidas de clientes que a gente respondeu, de pacientes, como a gente resolveu algum problema. É legal a gente ter isso anotado, porque tudo isso pode virar conteúdo aqui, enquanto você estiver escrevendo. Você já definiu aqui qual vai ser o título. Agora você pega aquela experiência que você registrou e escreve. Então, nesse dia, a gente só escreve conteúdo. No próximo dia, vai ser o dia onde eu vou produzir esse conteúdo. E aí, se for um vídeo, eu vou gravar o meu vídeo. Deixa eu escrever aqui, ó, produzir. Produzir. Então, nesse dia, eu vou produzir esse conteúdo aqui que eu já escrevi, que eu já roteirizei. Então, se aqui for um vídeo, nesse dia de produzir, eu vou gravar o meu vídeo. Então, eu vou colocar aqui, ó, gravar. Se isso for um carrossel, se for um post de Instagram, algo desse tipo, eu vou ir lá e criar as artes, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, criar artes. Então, aqui eu só vou produzir o conteúdo que já está feito. Nesse dia, pode ser que aconteça que você tenha aquela tentação de querer mudar aquilo que você já escreveu aqui. Eu já passei por isso e eu não recomendo que você mude, porque se você já escreveu aqui, aquela ideia já estava formada. Você pode talvez corrigir um errinho aqui de uma palavra repetida, uma frase que você acha que saiu a mais, alguma coisa ali que você viu que teve um errinho ali, você pode corrigir. Mas eu não recomendo que você edite isso que está aqui. Então, o que você escreveu está escrito. Se você não gostou, posta mesmo sem gostar. Na próxima semana, você escreve melhor. Porque se você ficar aqui no dia de produzir o seu conteúdo, ficar corrigindo, revisando, refazendo aquilo que você fez no dia anterior, você está desperdiçando seu tempo. Você está só gastando aqui com coisa que você já fez. Então, fez, está feito. Nesse dia, você grava, abre a câmera, grava, abre o Canva, o Photoshop, o que for, cria as suas artes, pronto. Você só vai fazer isso nesse dia. Você não vai pensar em abrir CapCut para editar, você não vai pensar em nada disso. Você não vai pensar em postar também. Você só vai produzir e aí você vai deixar ele lá já salvo, os slides salvos, se for um carrossel, se for o vídeo. Você não vai editar ele agora, você só vai deixar a gravação dele pronta lá, porque no dia seguinte, e aqui a gente vai colocar, eu vou colocar aqui editar. Então aqui, ó, editar. Aqui, o dia de editar, ele vai valer
somente para você, se você tiver gravado um vídeo. Porque se você tiver feito um post de carrossel, post de Instagram, aqui na hora que você criou a arte, ele já está pronto. Então você não precisa ter esse dia a mais aqui para editar. Aqui é só para quem vai gravar vídeos. Vou fazer até uma câmerazinha aqui, ó, mais ou menos. Para quem vai gravar vídeos. Não gravou vídeo, esse dia você já pula da sua agenda. E aí você vai lá bonitinho, vai abrir o CapCut, se você sabe mexer, você vai fazer lá algum corte que precisa fazer. O que eu recomendo também é que se você faz tudo sozinho, que você grave de uma forma que você não precise fazer muita edição, que você gaste o mínimo de tempo possível com edição, colocando uma legenda, fazendo alguns cortes ali que precisam ser feitos, alguma coisa nesse sentido, mas que você não consuma muito do seu tempo com edição, até porque aqui o nosso objetivo é produzir, criar conteúdo tendo 1 hora por dia, gastando só 1 hora por dia. Então, talvez você gaste mais do que 1 hora para editar. Então, se for o caso de você gastar mais de 1 hora para editar, talvez seja a hora de você ver aí se você consegue fazer uma edição um pouco mais simples, talvez, para não tomar muito do tempo aí da sua rotina. Beleza, editou, ok. No dia seguinte, você vai colocar aqui agendar. Então, vou colocar aqui, ó, agendar. Nesse dia, você vai pegar tudo que está pronto, que você fez aqui, o conteúdo daquela semana. Então, vamos imaginar que foi um conteúdo para Instagram e você produziu 5 conteúdos. Você já gravou, já editou, já criou as artes, se for o caso. Hoje, você só vai abrir o seu Instagram e vai agendar essas postagens. E aí você vai agendar elas para os dias da semana que você definiu cada um deles aqui. Então, eu só vou agendar. Eu vou lá, vou pegar a minha arte, vou pegar o texto da minha legenda, vou lá criar, postar depois, né? Fazer o agendamento, tem isso no Instagram. Você vai entrar lá, vai fazer o post e deixar agendado. Se for no YouTube, você vai programar o vídeo. Deixa o vídeo programado lá bonitinho, descrição, tags, enfim, deixa tudo lá bonitinho. Feito. Beleza. Aqui, de segunda até sexta, se você seguiu esse roteiro aqui, você conseguiu produzir conteúdo para uma semana. Então, lá na segunda, você definiu os títulos dos posts. Na terça, você escreveu os posts. Na quarta, você produziu o conteúdo. Então, você gravou vídeo, criou arte. Na quinta, se você gravou vídeo, você editou o vídeo. Depois, na sexta, você agendou todos aqueles posts para a próxima semana. E aqui é muito importante. Você sempre vai agendar os posts para a semana seguinte. Então, eu fiz aqui o post de semana que vem. Aí, semana que vem, eu estou despreocupado com os posts daquela semana, porque já está tudo agendado. Olha só para você ver como que isso já facilita na minha vida. Eu não vou ficar com aquela pressão de que eu tenho que criar conteúdo hoje para postar hoje, porque já está tudo feito, tudo agendado. A minha preocupação vai ser com o que está semana que vem ainda. Então, olha quantos dias eu vou ter para produzir esse conteúdo, etapa por etapa, sem passar horas na frente do computador, sem passar horas tentando editar um vídeo, tentando gravar um vídeo na frente da câmera e não ficando bom, e tendo que repetir. Olha só para você ver, em vez de eu fazer tudo num dia só, com a pressão de postar num dia só, eu fui fazendo aos pouquinhos. Então, um dia eu fiz o título, no outro dia eu escrevi, no outro dia eu produzi, gravei, editei, depois agendei. Tô com a cabeça tranquila. Essa semana eu sei que o meu conteúdo já está pronto, eu não preciso me preocupar, vai sair no horário que eu coloquei, no dia que eu coloquei. Não vou ter preocupação com esse conteúdo nessa semana. A minha preocupação é com semana que vem. E olha
quantos dias eu vou ter para fazer. Aí você vai falar, ah, Glauber, mas você colocou o sábado aqui, o sábado ficou livre. Pois é, às vezes você está à toa em casa, você está aí de boa, não tem nenhum compromisso, você está só ali, aquele sábado que às vezes a gente fica, né, mais relax. Você pensa, cara, e se eu tivesse algumas ideias agora? E se eu já, às vezes você se programa aí, você sabe que algum dia da semana você vai ter alguma coisa que para fazer aí que vai te tomar um tempo que seria para produzir algo aqui ou para escrever. Você transfere para cá. Então, se eu sei que semana que vem vai ter um dia que eu vou precisar, sei lá, eu vou precisar ir para outra cidade. E naquele dia que eu vou precisar é o dia que eu uso para gravar. Então, em vez de ficar sem gravar naquela semana, eu já adianto essa gravação aqui para o sábado. E aí eu já resolvi um problema de novo naquela semana que eu vou viajar, eu já vou estar tranquilo, porque o vídeo já está aqui gravado bonitinho. Ah, mas naquele dia vai ser o dia de eu escrever o conteúdo. Então você já escreve o conteúdo. Dessa forma você vai conseguir flexibilizar essa criação de conteúdo. Você vai conseguir deixar isso mais leve. Então, com 1 hora, com certeza você vai conseguir pensar aí às vezes 5 títulos de posts para o seu Instagram. Você pensou só no título. Só de você pensar no título, você já começa a formular alguma ideia aí na sua cabeça de como vai ser aquele conteúdo no dia que você for escrever. E aí, se você tiver um repertório de insights igual esses que eu mostrei aqui, nos caderninhos que eu mostrei no outro vídeo, isso vai facilitar ainda mais na hora de você escrever, porque a ideia já começou a formular ali na sua cabeça, se ainda tem mais alguma coisa registrada. Então, com 1 hora aqui, você com certeza vai conseguir escrever os conteúdos daqueles posts que você definiu. Com 1 hora, com certeza você vai conseguir gravar aí talvez 5 vídeos de 1 minuto, ou 1 minuto e meio, que seja para o Instagram, com certeza você vai conseguir. Com 1 hora, com certeza você vai conseguir criar as artes para os seus posts do Instagram. Vamos dar o exemplo aqui do Instagram. Você vai conseguir produzir esse design, porque provavelmente você vai sentar ali na frente do Canva, você vai pegar um template que já está pronto. Isso eu acho muito legal, que se você está mexendo aqui com a parte de artes, que você tenha templates, né, que são aqueles modelos que eu só chego, edito texto e edito imagem. Tenho o meu template, editei texto, editei imagem, coloquei o meu conteúdo, tá pronto. Com 1 hora você consegue produzir esses conteúdos aqui. A legenda você já vai ter escrito, ela já vai estar pronta, você não vai precisar preocupar aqui. No caso da gravação do vídeo, o roteiro já vai estar pronto aqui. Você só vai precisar sentar na frente da câmera, parar na frente da câmera e seguir o roteiro. Você consegue fazer isso com 1 hora. Se você está gravando para o YouTube, você vai gravar um vídeo por semana. Com 1 hora, você consegue gravar esse vídeo para o YouTube. Para editar, talvez aqui você tenha um pouquinho mais de trabalho, caso você não manje muito de edição. Mas é muito possível você, com 1 hora, conseguir editar um vídeo. Se você sabe que você não é bom ainda em editar vídeo, você tem algumas alternativas. Uma alternativa, eu aprender a editar, fazer algum curso de edição e aprender a editar. Essa é uma alternativa. Não quero fazer curso de edição, não quero mexer com isso. Beleza. Você vai gravar de uma forma que você precise fazer o mínimo de edição possível. Um corte ou outro ali, aqui no começo, no final do vídeo, alguma coisinha ali que você errou. Colocar uma legenda se for preciso, no caso de um vídeo para o Instagram, né, que a gente coloca a legendinha. Tá pronto. Essa é outra alternativa. Ou ainda, se você pode pagar por alguém para editar os seus vídeos, você pega o vídeo, entrega para o seu editor, ele vai editar com uma qualidade profissional, seu vídeo vai estar top para postar.
Então, tem essas alternativas aqui. Ou você pode ainda, se você sabe que você vai gastar um tempo um pouco maior para editar vídeo, grave menos vídeos nesse momento, porque talvez isso aqui se torne um peso, editar vídeo demais. E aí talvez seja melhor eu gravar menos vídeos para eu gastar menos tempo editando. E aí, em vez de postar muito vídeo, eu posto outros formatos que vão ser mais fáceis para mim. A gente sempre pode flexibilizar essa criação de conteúdo. E aí, para agendar, não tem segredo. Já está tudo criado, já está a legenda criada. Você vai abrir o seu Instagram, ou se você usa o Meta Business, né, que é o Meta Business Suite, você pode agendar o seu conteúdo por lá também. Não gasta nada de tempo. Em, sei lá, 5 minutos aqui, você já agendou 5 postagens. Então, nesse esquema que eu mostrei aqui, você consegue criar conteúdo para uma semana com 1 hora do seu dia. E se você ainda consegue ter alguma flexibilidade aqui para mudar alguma coisa, caso você já tenha aí algum dia que vai estar apertado na sua agenda, você já consegue prever isso e reorganizar aqui para não prejudicar a sua criação. Eu nem coloquei o domingo aqui porque seguindo isso aqui, você já consegue resolver, você não precisa trabalhar no domingo, ficar preocupado com produção de conteúdo no domingo, que você já está descansando, está tranquilo. Mas se você quisesse ainda, você ainda poderia realocar alguma coisa para domingo, se fosse uma emergência, alguma coisa aí que realmente você viu que não ia ter como fazer no sábado. Enfim, esse modelo aqui, o meu objetivo com ele é te dar flexibilidade e te ajudar a otimizar o seu tempo de criação de conteúdo. Eu sei que aqui ficou bastante rabiscado a explicação, mas se você for pausando o vídeo aí, você pode escrever isso aí num papel, num caderninho aí, que você tiver aí, para aplicar depois. Eu vou até fazer uma coisa aqui que eu vou deixar o link do Trello que eu uso para fazer esse esquema aqui de criar os títulos, criar os textos, e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Eu vou editar aqui de novo para a gente continuar aqui para a parte final do vídeo. A minha ideia com isso aqui é que seja um processo leve para você, não comprometer a sua rotina. Deixa eu guardar aqui. Não se estressar com criação de conteúdo, porque para muita gente, às vezes, a criação se torna algo estressante e não precisa ser. Criação não deve ser estressante. É claro, exige um certo esforço, principalmente um esforço mental, mas não precisa ser esse peso que ninguém quer ficar fazendo. Não, a gente consegue fazer de uma forma muito mais tranquila. E aí, depois que você aplicar tudo isso aqui que eu falei, talvez vá acontecer um probleminha. E eu guardei isso para o final aqui para dar um suspense aqui. Mas pode ser que aconteça um probleminha, que é você ficar sem ideias. Eu já falei de bloqueio criativo em outro vídeo. Isso é comum de acontecer e vai acontecer. Por que que é provável que você vai ficar sem ideias? Tem um outro padrão que é muito comum nas pessoas que estão criando conteúdo, que é achar que elas não podem repetir conteúdo. Então, se eu falei um vídeo hoje ensinando aqui esse esqueminha para organizar o conteúdo e conseguir postar, eu não posso fazer isso de novo. Muitas pessoas acreditam nisso, que se eu já falei sobre esse assunto aqui hoje, eu não posso mais falar sobre ele, eu não posso repetir conteúdo. Isso está completamente errado, gente. A repetição é algo extremamente importante na internet. Se você está criando conteúdo, você precisa ser repetitivo, porque é a repetição que vai fazer com que as pessoas comecem a entender quem você é, a associar a sua imagem com aquilo que você está falando, com que elas vão começar a te ver como essa pessoa que entende desse assunto que você está falando. Todas as pessoas que criam conteúdo na internet hoje, todas as pessoas que são especialistas em algo, eles falam a mesma coisa todo dia.
A única coisa que muda é que eles falam isso de uma forma diferente, mas são sempre os mesmos assuntos. E é importante a gente saber disso para a gente não ficar com esse bloqueio de achar que eu não posso repetir conteúdo. Você deve repetir conteúdo. E eu vou até pedir aqui para você o seguinte: se você está vendo aqui até o final, comenta aqui no vídeo, repetir conteúdo, para eu ver, para eu saber quem está chegando aqui, quem está vendo até o final. Vai ser bem legal, eu vou deixar lá uma curtida, a gente troca uma ideia. Mas é muito importante repetir o conteúdo. A gente precisa entender que a nossa audiência, ela não é um público que está sentado numa plateia de frente para mim com todo o tempo do mundo para me ouvir. O nosso público, ele tá mais para uma multidão que está andando na rua. Imagina que você está parado ali na rua, falando, e as pessoas estão passando e elas estão ouvindo. Então, uma pessoa que passou agora ouviu uma parte do que você falou, a outra pessoa que passou depois ouviu outra parte que você falou. Então, você precisa repetir para que cada vez que as pessoas passem, elas ouçam uma parte diferente, elas comecem a ir juntando tudo aquilo para entender sobre o que você está falando. A minha ideia aqui também é que o objetivo disso não é trazer resultado rápido. A ideia com a criação desse esquema, com a criação do conteúdo, é você criar uma base sólida de informação para que as pessoas te conheçam, confiem em você, você consiga vender seus serviços, chamar mais pessoas para os seus atendimentos, vender os seus produtos, porque o seu conteúdo vai facilitar as suas vendas, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, se você curtiu, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, é só um clique aí para você, mas é um grande apoio para mim. Comenta também aqui, como eu falei, para eu saber que você chegou até o final, repetir conteúdo. E eu vou gostar muito de te ver aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!